Você acredita que uma simples oração pode abrir as portas do inferno? Que vozes puras, reunidas em devoção, podem invocar algo que jamais deveria ser ouvido? Foi exatamente isso que os moradores de São Bartolomeu do Norte, uma vila esquecida no interior do Paraná, juram ter acontecido na noite horripilante de 12 de agosto de 1879. Naquele dia, o céu estava de um cinza doentio e o ar carregava um cheiro de ferro, como se o mundo inteiro estivesse prestes a sangrar. O Colégio das Irmãs de Santa Dores, erguido em pedra bruta no alto de uma colina, era o orgulho da vila. Ali estudavam 47 meninas de famílias modestas, sob a vigilância de freiras rígidas, conhecidas tanto por sua fé quanto pelo silêncio sombrio que envolvia suas rotinas. Naquela noite, segundo antigos relatos, as freiras haviam reunido todas as alunas na capela para uma reza especial, pedindo proteção contra as vozes do vento, como chamavam um som estranho que vinha do bosque há semanas. Os moradores diziam que o vento gemia como se alguém rezasse ao contrário, uma ladainha que arrepiava até os ossos. O padre local, Dom Anselmo, alertara para que ninguém saísse após o pôr do sol, pois acreditava que as portas do purgatório se abriam quando o sino tocava 3 vezes seguidas sem mão humana alguma. E naquela noite, o sino tocou sozinho. Testemunhas afirmam ter visto uma luz pálida escapando das janelas da capela, seguida de um coro de vozes tão harmonioso quanto perturbador. Era como se as freiras e as meninas cantassem juntas uma melodia que não pertencia a este mundo. Uma prece que soava mais como lamento do que louvor. O som ecoava pelo vale, misturando-se ao vento que soprava palavras que ninguém ousava repetir. Alguns camponeses fugiram, outros se ajoelharam, acreditando que o juízo final havia começado. Quando o amanhecer chegou, a vila estava em silêncio absoluto. As janelas do colégio estavam escancaradas, as portas abertas, e o sino balançava lentamente, rangendo no vazio. Dentro da capela, os bancos estavam intactos, os livros de oração abertos, e as velas ainda ardiam, embora a noite já tivesse passado há horas. Mas não havia sinal das freiras, nem das 47 meninas. Só o eco de uma canção distante, repetida pelo vento, como um lembrete de que algumas rezas nunca terminam. E até hoje, quem sobe a colina em noites de agosto diz ouvir um coro de vozes infantis sussurrando em uníssono, pedindo para que alguém termine a oração que elas começaram. O desaparecimento das 47 meninas e das freiras lançou uma sombra tenebrosa sobre São Bartolomeu do Norte. Em poucas horas, o nome da vila tornou-se sinônimo de maldição. Ninguém ousava se aproximar do colégio, que agora era chamado pelos moradores de a Casa das Vozes. O ar ao redor do prédio parecia pesado, quase sólido, como se o próprio ar tivesse medo de se mover. O padre Dom Anselmo, tomado pela culpa, reuniu um pequeno grupo de homens para investigar o local, mas nenhum deles voltou o mesmo. Um deles, o ferreiro Joaquim Pinto, foi encontrado vagando nu pela estrada dias depois, murmurando frases sem sentido e dizendo que as freiras ainda rezavam, mas já não tinham rostos. Dentro da vila, o desespero deu lugar ao terror. Os animais começaram a adoecer, os sinos das casas batiam sozinhos e até o relógio da igreja travou às 23h45. A hora exata em que, segundo os sobreviventes, o canto das freiras havia cessado. Os pescadores da região diziam que a água do rio, antes clara, agora corria escura, como se estivesse misturada ao luto da própria terra. Era um silêncio horripilante, um tipo de quietude que parecia observar, esperando para ser quebrada por algo pior. Alguns acreditavam que o colégio fora construído sobre um antigo cemitério indígena, profanado durante a fundação da vila. Outros diziam que a Madre Superiora, irmã Aldegunda, havia recebido um livro antigo vindo de Roma,
um manuscrito que ensinava orações proibidas, rezas que não deveriam ser ditas em voz alta. Um documento do século XVII mencionava que essas preces eram usadas para abrir caminhos entre mundos, mas a madre, obcecada por milagres, teria tentado invocar a presença do divino por conta própria. O que ela trouxe, no entanto, não foi divino. Foi algo que não podia ser nomeado. Dias depois do acontecimento, grupos enviados de outras paróquias chegaram para investigar. Eles encontraram marcas queimadas no chão da capela, como se os corpos das meninas tivessem sido desenhados em brasas. Nas paredes, manchas negras que se moviam levemente, mesmo sob a luz. Os crucifixos estavam virados de cabeça para baixo, e no altar principal havia uma inscrição feita com sangue. Elas cantam por mim agora. Nenhum dos investigadores conseguiu explicar como as velas ainda estavam acesas depois de dias de abandono. Uma delas, mais alta e grossa, permanecia intocada, e na sua base, um fio de cabelo infantil estava preso, queimando lentamente sem se consumir. Após esse dia, ninguém mais tentou entrar. O colégio foi lacrado com tábuas e bênçãos, mas quem vivia por perto dizia ouvir, de madrugada, passos pequenos e risadas que vinham de dentro, como se as meninas ainda brincassem nos corredores. O vento trazia o eco de suas vozes, rezando baixinho em um idioma que ninguém conseguia compreender. E até hoje, os poucos que ousam se aproximar juram ver rostos infantis refletidos nas janelas, cantando em silêncio, com olhos vazios e bocas costuradas pelo medo. O tempo passou, mas o horror não partiu de São Bartolomeu do Norte. O colégio permaneceu trancado por mais de 20 anos, cercado por mato e silêncio. Nenhum padre quis celebrar missas ali novamente. A diocese chegou a enviar representantes, mas nenhum permaneceu mais de uma noite. Dizem que o vento dentro da capela ainda tem voz. Uma voz feminina, doce e perturbadora, que chama cada visitante pelo nome, mesmo que nunca tenha os conhecido. Os moradores mais velhos juram que quando o sino toca sozinho, é sinal de que alguma das meninas tenta escapar, repetindo eternamente a última oração que fez antes de desaparecer. Em 1901, um professor chamado Bento Lacerda, fascinado por relatos sobrenaturais, chegou à vila disposto a desvendar o mistério. Ele acreditava que o desaparecimento das meninas tinha origem científica. Talvez gás subterrâneo, alucinações coletivas ou alguma doença mental causada por isolamento religioso. Ignorou os avisos dos moradores e, acompanhado de 2 ajudantes, forçou a entrada no antigo colégio. Os homens que o seguiram nunca mais foram os mesmos. Dentro, o ar era pesado como se o próprio tempo tivesse apodrecido. Paredes cobertas de mofo pareciam pulsar. Os bancos da capela ainda estavam alinhados, e sobre cada um havia pequenos lenços brancos dobrados, todos com o mesmo bordado em vermelho. Dominus te audit. O Senhor te ouve. No altar, o diário da Madre Aldegunda permanecia aberto, coberto por uma fina camada de poeira e sangue seco. Nele, Bento encontrou a última anotação da freira. Elas cantam agora, mas a canção não é mais nossa. O professor continuou explorando o local e descobriu, atrás do confessionário, uma passagem secreta que levava a um porão subterrâneo. Lá dentro, havia 47 cadeiras de madeira dispostas em círculo, cada uma com marcas de ferrugem onde deveriam estar correntes. No centro, um crucifixo enegrecido, com a figura de Cristo sem rosto, apenas um buraco onde deveria estar a face. No chão, centenas de velas apagadas e nas paredes, inscrições em latim que ninguém conseguia traduzir completamente. Alguns símbolos pareciam se mover sob o toque da luz, mudando de forma, como se respirassem. De repente, os ajudantes começaram a ouvir sussurros. Não vinham de fora, mas das paredes.
Vozes femininas, algumas suaves, outras gritando, repetiam trechos de orações entrecortadas. Um dos homens desmaiou. O outro tentou fugir, mas a porta havia desaparecido. Bento, desesperado, anotou em seu caderno: o ar vibra. Elas estão aqui. O som vem de dentro das pedras. Quando finalmente conseguiram sair, já era madrugada. No dia seguinte, os três foram encontrados na estrada descalços, com os olhos vidrados e as bocas manchadas de cera. Bento segurava o diário da madre contra o peito, repetindo a mesma frase sem parar. O Senhor as ouviu, mas não respondeu. Desde então, o colégio passou a ser evitado até mesmo pelos mais corajosos. Quem tenta rezar na frente dele sente a garganta fechar e o ar parecer ferro quente. E nas madrugadas frias de agosto, os sinos ainda tocam sozinhos. Um toque lento, triste, que anuncia o coro das vozes das meninas. Dizem que, se você ouvir atentamente, consegue distinguir cada uma delas chamando por ajuda. Mas cuidado, porque quem responde nunca mais volta a ser o mesmo. Se você chegou até aqui, conte-me nos comentários de onde você está assistindo e que horas são agora. E se quer continuar ouvindo os relatos esquecidos que o tempo tentou apagar, inscreva-se agora e venha comigo descobrir o que ainda ecoa no século perdido. Depois da visita do professor Bento, a vila de São Bartolomeu do Norte mergulhou em um silêncio que nem o tempo ousava quebrar. O homem nunca se recuperou. Passava os dias trancado, rabiscando símbolos nas paredes e rezando em latim com uma voz rouca, como se alguém rezasse junto com ele. Uma voz infantil, fraca, mas presente. Em seu diário encontrado anos depois, uma frase se repetia em todas as páginas. Elas estão presas no som. O que ele quis dizer, ninguém sabe. Mas logo após suas anotações cessarem, algo ainda mais tenebroso começou a acontecer. Os sinos da igreja, que antes tocavam sozinhos apenas em agosto, agora soavam em qualquer noite de lua cheia. As pessoas começaram a sonhar com o colégio. Sempre o mesmo sonho. Um corredor interminável, com fileiras de meninas ajoelhadas, rezando de costas, enquanto uma sombra caminhava entre elas, parando em cada uma para sussurrar algo no ouvido. Os que tentavam acordar no meio do sonho, acordavam com hematomas no pescoço, como se mãos invisíveis tivessem tentado calá-los. Os poucos moradores que restaram começaram a abandonar a vila. O comércio fechou, as plantações morreram e o rio parou de correr. O curso d'água que vinha da colina secou completamente, como se o solo tivesse sido amaldiçoado. A cada tentativa de demolir o colégio, ferramentas se quebravam e os homens alegavam ouvir risadas de meninas vindo de dentro das paredes. Um engenheiro de Ponta Grossa foi chamado para supervisionar a destruição, mas ele desapareceu na primeira noite. Quando foram procurá-lo, encontraram suas roupas dobradas na escada da capela e, ao lado, uma cruz de ferro enfiada no chão, quente ao toque, como se acabasse de sair do fogo. Documentos antigos dizem que a Madre Aldegunda não era a primeira a usar o colégio como portal de devoção. O prédio teria sido construído sobre um antigo templo jesuíta, usado secretamente para experimentos espirituais. Um padre da época, chamado Cornélio Brant, teria conduzido rituais para purificar almas perdidas, mas, segundo relatos, as cerimônias terminavam em gritos e fumaça negra subindo do chão. Alguns acreditam que o ritual realizado pelas freiras em 1879 era uma repetição desse antigo experimento, uma tentativa desesperada de libertar as almas presas, mas que acabou selando o destino das meninas. Hoje, mais de um século depois, o colégio continua de pé, tomado por raízes e névoa. Nenhum governo ousa derrubá-lo. Caçadores e curiosos que tentam se aproximar relatam ver luzes acesas nas janelas e ouvir um coro suave, como se freiras ainda rezassem pelos mortos.
O som é hipnótico e muitos que o ouvem caminham sem perceber em direção à colina, como se fossem chamados por um nome esquecido. Nenhum deles lembra o que aconteceu quando retorna. Apenas olham para o chão e dizem com os olhos marejados. Elas ainda cantam e esperam que alguém as acompanhe. O inspetor Teodoro Azevedo acreditava firmemente que todos os relatos sobre o Colégio das Freiras eram fruto de histeria coletiva. No entanto, quanto mais tempo permanecia em São Bartolomeu do Norte, mais as fronteiras entre o racional e o impossível começavam a se dissolver. Na segunda noite, ele decidiu dormir dentro do colégio. Queria provar a si mesmo que não havia nada de sobrenatural ali. Apenas tijolos antigos, vento e superstições. Mas assim que apagou a lamparina, ouviu o som das freiras rezando em coro, vindo de algum lugar profundo abaixo do chão. Era uma melodia triste, arrastada, que parecia vibrar dentro dos ossos. Teodoro se levantou e, guiado apenas pela lanterna, seguiu o som até o porão que o professor Bento Lacerda havia descrito em seus escritos. O ar era denso, cheirava a cera queimada e ferro oxidado. As paredes, cobertas por marcas de mãos pequenas, pareciam úmidas de suor. No chão, o inspetor encontrou o crucifixo sem rosto mencionado nos relatos antigos. Ele o ergueu e percebeu que por trás do altar de pedra havia um vão estreito, uma porta selada com símbolos gravados à faca. No centro dela, uma inscrição quase apagada dizia: "A oração abre, mas o silêncio fecha." Ele tentou forçar a entrada, mas uma corrente fria percorreu o ar, e as velas que havia acendido se apagaram todas ao mesmo tempo. O som do coro ficou mais alto, e por um instante ele jurou ouvir uma criança sussurrar seu nome. Assustado, Teodoro recuou. A porta parecia pulsar, como se respirasse. Então, uma rachadura se abriu lentamente, liberando um odor horripilante, uma mistura de carne queimada e perfume antigo. De dentro, uma brisa gélida carregou um som que ele jamais esqueceria. O choro de uma menina pedindo ajuda em voz baixa. "Senhor, termine a oração." A frase se repetiu 3 vezes, cada vez mais próxima. O inspetor, tremendo, largou o crucifixo e fugiu escada acima. Quando chegou à superfície, viu que o relógio da parede marcava exatamente 23h45, a mesma hora do desaparecimento das alunas em 1879. Na manhã seguinte, os 2 soldados que o acompanhavam encontraram o inspetor sentado no altar, olhando fixamente para o vazio, com os olhos secos e sem piscar. Nas mãos, ele segurava o diário de irmã Aldegunda, aberto em uma página onde estava escrito, com letras trêmulas: "A reza não terminou e cada nome precisa ser dito." Teodoro não falava mais. Repetia apenas uma frase em voz baixa até o último dia de sua vida. "Eu vi as meninas. Elas estavam rezando, mas nenhuma tinha boca." Os moradores que ouviram o relato fugiram da vila naquela mesma semana. E o colégio, cercado pela mata e pelo medo, voltou a ficar vazio. Mas o eco daquelas vozes nunca desapareceu. O vento que descia da colina ainda trazia murmúrios, e as pessoas juravam ver sombras pequenas andando em fila ao pôr do sol. Naquela mesma noite em que o inspetor Teodoro foi encontrado em estado de transe, o vento começou a soprar de forma estranha em São Bartolomeu do Norte. Não era um vento comum. Ele vinha em intervalos, como se respirasse. A cada rajada, ouvia-se algo entre um sussurro e um gemido. Os poucos moradores que ainda resistiam na vila fecharam portas e janelas, enquanto o sino da igreja tocava sozinho, marcando uma hora que ninguém ousava conferir. O medo havia voltado a habitar o lugar. Um padre enviado da capital, o jovem Frei Maurício, foi o único que teve coragem de permanecer e tentar reconsagrar o colégio, acreditando que as almas das meninas estavam presas, clamando por redenção.
Ele não sabia que estava prestes a repetir o mesmo erro cometido em 1879. Frei Maurício iniciou sua investigação ao amanhecer. Encontrou o diário do inspetor aberto sobre o altar, e ao lado dele, as velas apagadas ainda fumegavam, como se tivessem sido usadas instantes antes. O ar dentro da capela parecia vivo, pulsante. Ele relatou ter sentido uma presença atrás de si. Passos lentos, pequenos, de crianças descalças andando pelo corredor. Quando se virou, não havia ninguém. Apenas marcas frescas de pegadas no pó do chão, indo na direção da porta selada no porão. Contra o bom senso e os avisos dos locais, o frei decidiu abri-la. Levou consigo uma cruz de madeira e uma lamparina. Ao empurrar o altar de pedra, revelou uma passagem estreita e úmida. O cheiro era sufocante, misto de mofo e algo que lembrava carne apodrecida. A cada passo, o som das rezas aumentava. Eram vozes de meninas, rezando em coro, mas de modo errado, fora de ritmo, como se cada uma estivesse em uma dimensão diferente. O frei tremia, mas continuou descendo até chegar a uma sala subterrânea onde o tempo parecia não existir. No centro havia uma enorme mesa de pedra, coberta por restos de velas e símbolos queimados. E nas paredes, dezenas de silhuetas infantis queimadas na pedra como sombras de pessoas que foram consumidas por luz intensa. Ele tentou rezar em voz alta, mas mal começou e as vozes cessaram. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Foi então que ele viu algo se mover no fundo da sala. De um buraco escuro, uma forma se arrastava para fora. Primeiro vieram as mãos, pequenas, negras como cinza. Depois, os rostos, sem olhos, apenas bocas costuradas com fios grossos e escuros. Eram as meninas. Elas se moviam lentamente, os corpos quebrados, as cabeças inclinadas, cantando com a garganta fechada. Frei Maurício caiu de joelhos, tentando rezar, mas uma das criaturas segurou sua mão e, com um toque gelado, abriu seus dedos à força. Na palma, algo começou a ser escrito com sangue invisível. Continue a oração. O frei gritou e conseguiu correr escada acima, derrubando a lamparina. O fogo se espalhou rapidamente, iluminando o interior da capela por dentro das janelas, como se o próprio inferno tivesse acordado ali. Ele fugiu pela estrada, e enquanto corria, ouviu o som de um coro infantil ecoando atrás dele, cada vez mais alto. E entre as vozes, uma mais profunda, mais velha, que dizia: quem reza com elas, não reza por Deus. No dia seguinte, o frei foi encontrado caído perto do rio, murmurando as palavras da mesma oração que as freiras diziam antes do desaparecimento. E na colina, o colégio, queimado por dentro, ainda permanecia de pé. As paredes negras, cobertas por fuligem, deixavam escapar, nas madrugadas seguintes, o som de crianças rezando. O incêndio que Frei Maurício provocou não destruiu o colégio. Pelo contrário, parecia tê-lo despertado. As paredes, cobertas de fuligem, mantiveram-se de pé, e as janelas queimadas agora pareciam olhos abertos na escuridão da colina. Mesmo reduzido a cinzas por dentro, o prédio exalava um cheiro forte de cera, sangue e madeira queimada. Durante semanas, o fogo subterrâneo continuou ardendo, como se algo lá embaixo ainda respirasse. Os poucos que moravam perto juravam ver luzes acendendo-se no interior do colégio nas madrugadas. Às vezes, uma sombra caminhava diante das janelas e parava para olhar a vila lá embaixo. Os moradores diziam que era Frei Maurício, ou o que restara dele. Em setembro daquele mesmo ano, um grupo de 7 homens foi contratado pela diocese para demolir o colégio de uma vez por todas. Levaram picaretas, enxadas e ferramentas santificadas, pois os padres acreditavam que o ferro abençoado seria capaz de romper o mal. Chegaram ao amanhecer, mas o dia parecia nunca clarear completamente. O céu ficou da cor de chumbo e uma bruma densa cobriu o vale. No caminho até a colina,
Um dos cavalos se recusou a prosseguir, empacando no meio da estrada, tremendo e relinchando. Quando o grupo forçou o animal a seguir, ele simplesmente caiu morto. Mesmo assim, os homens avançaram, temendo mais a punição da igreja do que o que quer que estivesse lá dentro. Ao entrarem no colégio, perceberam algo impossível. O interior, que deveria estar carbonizado, estava limpo. As velas haviam se refeito, as cadeiras estavam alinhadas e o altar reconstruído, como se nada tivesse acontecido. Um dos homens, tomado pelo pavor, quis voltar, mas os portões atrás deles haviam se fechado sozinhos. Então começou a música. Um coro suave, distante, de vozes femininas, cantando algo que nenhum deles compreendia. Era bonito e aterrorizante ao mesmo tempo. Uma melodia lenta, repetitiva, que parecia vir debaixo do chão. O líder do grupo, homem cético e rude, mandou que todos continuassem o trabalho. Deu o primeiro golpe na parede e o som do impacto ecoou, como se tivesse atingido algo oco. Uma rachadura se abriu e de dentro dela começou a escorrer uma substância escura, espessa, como sangue velho misturado com cera. O homem recuou e o som do coro cessou. No silêncio que se seguiu, ouviram um sussurro vindo da rachadura. Não terminem a oração. Um dos trabalhadores caiu de joelhos, chorando, e disse que havia visto mãos pequenas empurrando por dentro da parede. As mãos batiam, arranhavam e os gritos começaram. Em questão de minutos, o colégio inteiro foi tomado por vozes, gritos de meninas, de freiras, de homens. O chão tremeu, as velas se acenderam sozinhas e uma das janelas explodiu, lançando vidro e fogo para fora. Apenas um dos 7 homens sobreviveu. Foi encontrado 2 dias depois, vagando descalço pela estrada, com a pele coberta de fuligem e as mãos queimadas. Quando perguntaram o que havia acontecido, ele respondeu, com um olhar vazio: nós não demolimos nada, elas nos demoliram. Em 1952, mais de 70 anos após o desaparecimento das 47 meninas, o governo decidiu selar o terreno de São Bartolomeu do Norte de forma definitiva. Nenhuma construção, visita ou registro seria permitido. Mas antes que isso acontecesse, um último homem ousou desafiar a maldição. O jornalista e fotógrafo Arlindo Veiga, que trabalhava para um jornal de Curitiba e queria desmascarar o mito da colina assombrada. Ele acreditava que os eventos eram apenas histórias de fanatismo religioso e queria documentar as ruínas para uma grande reportagem. Levou uma câmera, uma lanterna e o diário que dizia ter pertencido ao inspetor Teodoro Azevedo, comprado de um colecionador. Arlindo chegou à vila abandonada numa tarde de céu alaranjado. O vento era constante, frio e pesado, e o silêncio parecia observá-lo. Subiu a colina sozinho, sentindo o cheiro amargo de madeira queimada e incenso velho. Quando atravessou o portão de ferro, notou algo inexplicável. O som de passos infantis o acompanhava, mas o chão estava coberto de poeira intocada. Dentro da capela, as paredes ainda tinham marcas das mãos pequenas e o altar estava intacto, exceto por uma nova inscrição fresca entalhada na pedra. A última oração ainda não foi ouvida. O jornalista começou a fotografar cada canto, registrando o interior do colégio. Cada foto tirada parecia alterar o ambiente. As sombras se alongavam, os bancos mudavam de lugar e o som de vozes distantes começava a encher o ar. Ele descreveu em seu caderno que o ar vibrava, como se as paredes respirassem com ele. De repente, a câmera disparou sozinha 3 vezes. Quando ele olhou para as fotografias, viu rostos de meninas atrás de si, dezenas, todas olhando diretamente para a lente, com olhos fundos e bocas costuradas. O pavor o fez deixar cair a câmera. Foi então que a lamparina se apagou e a escuridão tomou tudo. Arlindo escreveu nas últimas linhas do diário encontrado dias depois: elas estão cantando outra vez e agora estão me ensinando a letra.
Seu corpo jamais foi recuperado. Apenas sua câmera foi encontrada no chão da capela, com o filme queimado por dentro, como se tivesse sido exposto ao fogo. As autoridades tentaram lacrar novamente o local, mas à noite os selos se rompiam sozinhos. Padres e militares se revezaram em vigílias, mas cada um deles ouvia a mesma coisa. O coro das meninas, que agora parecia vir do subsolo, pedindo para que a oração fosse terminada. Hoje, o nome de São Bartolomeu do Norte desapareceu dos mapas. Onde antes existia a vila, há apenas vegetação e um vento contínuo que nunca para. No topo da colina, ainda há ruínas de um portão e o que resta da cruz principal, enferrujada, torta, mas de pé. Quem se aproxima diz ouvir muito baixo o som de uma canção antiga, um coro suave e terrivelmente belo. E quando o vento muda de direção, as vozes parecem sussurrar nomes. Alguns acreditam que o coro nunca foi um pedido de ajuda, mas um convite. Um chamado para que novas vozes se juntem às que nunca cessaram de rezar. E quem ouve até o final, às vezes começa a responder. E lembre-se, existem orações que não salvam, apenas convidam. Inscreva-se, porque no próximo relato vamos revelar o caso que fez o Vaticano selar uma capela inteira sob o solo brasileiro.